Olá, eu sou a professora Márcia Lira e estaremos juntos em 3 encontros para falarmos sobre a disciplina Comunicação Intra e Interpessoal, também conhecida como Comunicação Empresarial. Falar da comunicação empresarial é falar de crescimento pessoal, porque a comunicação, enquanto habilidade humana, ela participa do processo de desenvolvimento intelectual humano. E falar de crescimento pessoal é falar das relações humanas que se formam através da comunicação e se constrói não apenas no ambiente familiar, mas no ambiente profissional também. E será no ambiente de trabalho que a competência comunicacional é exigida. Ter uma boa competência comunicacional é a possibilidade dos colaboradores, de fato, poder exercer a sua função como profissionais que são, que seria de apoiar, a de ajudar e de sim colaborar com a organização no alcance das suas metas institucionais. Este é um curso técnico de biblioteconomia e uma biblioteca, ela possui um ambiente organizacional. Ela possui produtos, serviços, métodos, processos. Ela pode até ter um bom planejamento estratégico, por que não? Ela vai possuir missão, ela possuirá normas, enfim. Mas o mais importante é que ela tem metas a alcançar. Enfim, ela é uma organização como outra qualquer. Portanto, o que vamos ver aqui sobre a comunicação empresarial na área da administração será, sim, um conteúdo válido também para o ambiente de qualquer biblioteca, seja ela pública ou privada, porque ela também possui um ambiente organizacional. 3 competências, elas são necessárias para conhecermos um pouco sobre a comunicação empresarial e são exploradas no caderno do módulo de preservação e conservação de materiais de atendimento ao público que vocês têm acesso. A primeira competência é identificarmos o que influencia o comportamento comunicacional das pessoas. Então, nós vamos falar aqui das suas funções, falarmos sobre as suas especificidades, né? E aqui iniciaremos com a comunicação intra e interpessoal em suas características e como ela ocorre. Na segunda competência, identificamos as estratégias para que a comunicação ela possa ser aplicada. E a terceira competência é identificarmos quando uma comunicação ela pode ser eficaz. Na competência primeira, faz-se necessário conhecer o que é uma comunicação intra e interpessoal. Então, vamos lá. Toda comunicação, ela visa estabelecer relações e somar experiências. Ela promove a troca de informação entre a fonte, que é o emissor da mensagem, e o receptor, que é aquele que vai interpretar, que vai receber a mensagem. E assim se estabelece a comunicação. E esse processo comunicacional, ele pode ocorrer de várias formas. E assim, nós estaríamos falando de várias funções da comunicação. Satisfazer as necessidades materiais ou individuais das pessoas, nós teríamos então aí uma função instrumental para a comunicação. O processo comunicacional também se inserindo para apresentar uma nova informação, nós teríamos então aí uma função informativa para a comunicação. E se esta troca entre o emissor e o receptor, ela vai ocorrer para controlar o comportamento de um ou de outro ou de terceiros, nós estamos falando de uma função regulatória para a comunicação. Por exemplo, nós teríamos aí os manuais da organização, as instruções normativas no trabalho. Numa biblioteca, nós teríamos o exemplo das normativas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, né, que é muito comum e é uma comunicação oficial que regula as publicações editoriais, por exemplo. Enfim,
nós podemos ter diversas funções para a comunicação. Consulte o caderno sobre essas competências e que você encontrará ainda mais funções para a comunicação. Para compreender os estudos da comunicação empresarial, nós temos a comunicação dividida em 4 categorias. A autocomunicação, ela é conhecida também como a comunicação intrapessoal, que é aquela comunicação interna, individual do sujeito. Existe a comunicação interpessoal, que é a comunicação entre o indivíduo e outra pessoa. A comunicação também em grupos e a comunicação de massa. Nessa nossa primeira competência, nós vamos falar um pouco sobre a comunicação intrapessoal. A comunicação intrapessoal, ela é de natureza intimista. Nós aqui estaríamos falando de sentimentos, emoções, crenças, cultura, personalidade psicológica do indivíduo, a visão do mundo que ele tem sobre as coisas, sobre as pessoas e sobre o ambiente, a forma como ele se relaciona com tudo à sua volta. E as dinâmicas desse tipo de comunicação, ela envolve situações de desafio, de autoconhecimento, de superação, de fracassos, de sucessos, de conquistas. Já a comunicação interpessoal é a comunicação dele, do indivíduo, com o outro, né? Com a sua equipe ou com um colega do trabalho. E a comunicação interpessoal dele, indivíduo, com o outro, ela pode refletir, inclusive, a própria satisfação do indivíduo nos seus relacionamentos com as outras pessoas. Uma coisa é certa, o grau de qualidade da comunicação intrapessoal de um indivíduo, ele tem consequência direta com o grau da qualidade da comunicação interpessoal que ele pode construir com os outros. Observe o pequeno trecho do filme Amor Sem Escalas, onde há uma cena em que podemos perceber a forte conexão e mesmo as consequências positivas ou negativas da comunicação intrapessoal, aquela do sujeito, do indivíduo, a particular dele, com a interpessoal, que é ele em relação ao outro, e vice-versa. Isso seria falarmos de um momento em que alguém constrói uma relação com o outro. O personagem do ator George Clooney, ele mostra claramente o seu investimento na formação de uma boa competência comunicacional, em uma conversa que ele mantém com um funcionário, no momento em que ele demite um funcionário e que ele mal conhece esse funcionário. Vocês irão observar que à medida em que a conversa se desenrola, ele busca compreensão no rol das suas próprias habilidades intrapessoais, que são aquelas da natureza emotiva, cultural, religiosa e cognitiva. A exemplo de ser alguém de crença e fé em si mesmo e no ser humano em geral, o que o torna uma pessoa sensível ao problema do outro. Observaremos na cena que existe até mesmo um certo comportamento altruísta e de empatia, e que ele usará esses elementos que ele possui para confortar o funcionário que está desolado. Neste conforto, a comunicação interpessoal que o personagem do George Clooney é capaz de construir é uma comunicação que chega até mesmo a controlar a conversa desconfortante com o funcionário. Vamos perceber que elementos como fé, crença, capacidade criativa e autossegurança são incutidos no funcionário, construindo uma nova visão de mundo e um novo patamar de autoestima para ele. Esse momento ocorre quando o personagem do George Clooney, ele sugere uma visão empreendedora para o funcionário, revertendo o trauma da notícia da demissão em um bom momento para ele abrir o negócio. Temos então na cena que vocês irão ver a competência comunicacional em ação, porque ela obtém certo grau de satisfação
a partir de ambas as relações, a intra e a interpessoal, para atingir metas organizacionais. Vamos assistir o vídeo. Embora quisesse trazer notícias melhores, o fato é que você e eu estamos sentados aqui porque esta vai ser a sua última semana de trabalho nesta empresa. Por que eu? O que eu vou fazer agora? Eu vou ter que me sentir melhor porque eu não sou o único que vai perder o emprego aqui? Isso é ridículo. Eu sou uma boa funcionária, tô aqui há mais de 10 anos e é assim que vocês me tratam, né? Como você consegue dormir à noite, hein? E a sua família? Todo mundo dorme bem à noite? Tem luz em casa? Tem aquecimento? Tem comida na geladeira? O tanque do carro tá cheio de gasolina? Vocês vão comer cheeseburger no fim de semana? Eu não. Meus filhos também não. Não vamos fazer nada. O que sugere que eu diga para eles? Eu acho que está subestimando o efeito positivo que a transição na sua carreira pode ter em seus filhos. Efeito positivo? Atualmente eu ganho 90 mil por ano. O seguro-desemprego dá o quê? 250 por semana. Você acha que isso é um efeito positivo? Nós vamos ficar mais próximos, porque eu não vou poder pagar a prestação da casa. Aí nós vamos nos mudar para um lindo conjugado em algum buraco. Sem ganhar os benefícios, eu vou poder abraçar a minha filha, enquanto ela tem crises de asma, porque eu não vou ter dinheiro para pagar pelos remédios. Olha, pesquisas mostram que crianças que sofrem traumas moderados têm tendência a se dedicar aos estudos para lidar com os problemas. Vai se ferrar. É o que meus filhos vão pensar. A admiração dos seus filhos é importante para você, Bob? Era assim. Eu duvido que eles tenham admirado você, Bob. Era eu, idiota. Você não tem que me consolar. Eu não sou um terapeuta, Bob. Eu sou um alerta. Sabe por que as crianças gostam de atletas? Porque eles comem modelos de lingerie? Não, porque nós gostamos de atletas. As crianças gostam deles porque eles seguem os seus sonhos. Bom, eu não jogo bola. Não, mas sabe cozinhar. Do que você está falando? No seu currículo, diz que você estudou a arte da culinária francesa. A maioria dos estudantes frita frango em cadeia de fast food para se sustentar, mas você serviu mesas num restaurante de luxo. Depois você saiu da faculdade e veio trabalhar aqui? Quanto eles pagaram para você desistir dos seus sonhos quando chegou aqui? 27 mil por ano. E quando você ia parar para fazer aquilo que te deixa feliz? Boa pergunta. Olha aqui, eu conheço pessoas que trabalham na mesma empresa a vida inteira. São pessoas como você. Batem ponto num dia, batem ponto no outro e nunca tem um instante de felicidade. Você ganhou uma chance, Bob. É um renascimento. Se não fizer por você, faça pelos seus filhos. Vocês observaram que o personagem do George Clooney, de certa forma, atendeu às suas próprias expectativas. Falamos aqui do âmbito intrapessoal. Porque no que coube a ele, naquele breve momento de usar a comunicação com as palavras corretas e ajudar emocionalmente o funcionário, ele conseguiu fazer sim. Também ele atendeu às expectativas de uma boa competência comunicacional no âmbito da relação interpessoal, aquela que é o indivíduo com o outro, quando ele usou a sensibilidade no trato com o funcionário. E, por fim, ele atendeu às metas da empresa, que era, de fato, demitir o funcionário sem grandes consequências jurídicas, sociais e econômicas para a organização. Ele ajuda a organização a alcançar as suas metas. Enfim, o importante é você estar ciente de que investir em uma boa competência comunicacional transforma você em um valioso profissional para o mercado de trabalho. Então, aproveite o conteúdo dos cadernos
E que tal você mesmo se estender um pouco mais sobre o assunto? Nos vemos nos próximos encontros. Até breve.